tarde. Hoje, na nossa aula, abordando sobre o assunto de geografia, ou seja, sobre a disciplina de geografia, vamos dar continuidade à questão da nova ordem mundial. Mas em que seguinte ponto? Vamos entender por quê que os blocos econômicos, eles fazem parte dessa atuação de uma nova ordem mundial. Quais são esses principais blocos econômicos do continente americano, onde um deles a gente já viu, lá no começo do ano, a gente já viu em aulas para trás, que foi o Mercosul, Mercado Comum da América do Sul, ou seja, a União dos Países da América do Sul. Estudamos essa questão em aulas anteriores. Mas hoje, como a gente vai abordar os blocos econômicos da América, vou recapitular algumas questões sobre o Mercosul e a gente vai prosseguir sobre os outros blocos. Um deles, por exemplo, o NAFTA. Nós temos também o Pacto Andino, que mudou de nome, que a gente vai entender por que mudou esse nome e qual é essa nova nomenclatura. A gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Para os alunos que estão presentes até o momento, vamos dizer assim, nós temos o Edival e o Isaac. Então, para os dois especificamente até esse momento, a gente vai começar a nossa aula. Os demais que forem chegando, eles vão pegando a aula em andamento e aí eles vão ter que fazer o quê? Depois da postagem, assistir o que já passou, porque a gente não pode ficar parando e ficar sempre voltando para explicar cada vez que o aluno já entra no decorrer da nossa aula. Então, aqui nós temos o seguinte: os blocos econômicos, eles correspondem à união de vários países. Lembrando que esses países, eles têm como objetivo um crescimento econômico, um crescimento social, porque ambos seguem juntos. Se a economia cresce, automaticamente a sociedade ela vai viver bem. Se a sociedade vive bem, automaticamente a economia vai crescer também. Como assim, professora? Não compreendi. Se as empresas geram emprego, geram renda para a sociedade, para os trabalhadores, para a família, essas famílias vão começar a gastar mais, vão ter necessidade de crescer mais. Quando eu falo crescer, é economicamente. E diante dessa situação, eles vão passar a usufruir os bens, ou seja, eles vão ter movimento na nossa economia. Apesar dos países fazerem essa aliança econômica a partir do século XIX, ou seja, a nova ordem mundial, os blocos econômicos eles começaram a surgir no final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, onde dois países fizeram parte dessa movimentação, que foi Estados Unidos e União Soviética, lá na Guerra Fria, começaram a ter a concorrência para mostrar sua grande potência. Diante dessa concorrência, começaram a crescer economicamente, ou seja, a ter investimentos na parte tecnológica. Tendo investimentos na parte tecnológica, investia na parte econômica. Diante dessa situação, Guerra Fria chegando ao fim, sistema capitalista se expandindo no nosso mercado mundial, ou seja, os países colocando em prática o sistema capitalista como sua economia, fez com que surgisse um novo processo de parcerias, que foram os blocos econômicos, onde os países começaram a se unir para fazer com que aquele grupo se destacasse mais do que os outros, surgindo assim os nossos blocos econômicos, que alguns são a união apenas de países subdesenvolvidos, outras são uniões de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e temos também a união de países desenvolvidos. Mas abordando a questão do continente americano, a gente vai ver como esses países se classificam e qual deles, mesmo dentro do grupo, ainda consegue se destacar, tendo uma grande economia, consegue se destacar apresentando para o mercado internacional, ou seja, o mercado externo, a sua mudança e a sua posição diante dos outros. Vamos começar com o Mercosul, fazendo a nossa breve recapitulação, ou seja, resumo do que a gente já
estudou em aulas anteriores. Para os que estão chegando agora, a aula já está em andamento, o que nós estamos abordando na aula de hoje. Os blocos econômicos do continente americano e entendendo por que eles se tornaram grande potência no período da nova ordem mundial, ou seja, a parte de globalização dentro do nosso mercado internacional, independente de ser um país desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, com relação ao Mercosul, recapitulando algumas coisas que a gente já viu, nós temos a criação do bloco que foi formado inicialmente por 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Eles assinaram esse tratado, esse acordo, em 1991, mas que ele demorou alguns anos para acontecer. Por que eu digo que demorou? Porque Brasil e Argentina começaram a se unir, a planejar esse bloco econômico lá em 85, mas só em 91 foi que eles firmaram e colocaram em prática. Atualmente, o bloco econômico do Mercosul, ele apresenta o 5º país. Então, além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o 5º país é a Venezuela, que entrou no Mercosul em 2012 e em 2016 ele foi suspenso, ou seja, ele está afastado temporariamente, como se tivesse de castigo, vamos dizer assim. Atualmente continua fazendo parcerias comerciais, mas por estar suspenso não tem direito a veto, ou seja, não tem direito de decisão. Dentro do bloco econômico temos esses países membros, além dos membros temos os associados, que nós podemos dizer Colômbia, Equador, Chile, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, todos os outros países da América do Sul, eles são observadores ou eles são associados. E aí, Isaac, Bia, Edival, tirando Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Os outros países da América do Sul, dentro do bloco, eles são observadores ou eles são associados? Associados? Eles são associados. E nós temos 2 países que são observadores. Que é observador? Que ele participa das reuniões, ele observa como acontecem as negociações, como é realizada a transação comercial de importação e exportação, com o objetivo de criar um bloco econômico. Quais são esses 2 países? México e Nova Zelândia. Então, não é só o México e Nova Zelândia, são 2. Esses 2 países, eles têm como objetivo observar como o Mercosul funciona, porque na visão deles, o Mercosul é um bloco econômico que gera muito dinheiro, atrai mercado internacional, eles têm uma parceria bem firmada, ou seja, bem aceita, conseguem crescer economicamente, principalmente porque todos os países do Mercosul, eles são considerados, eles são subdesenvolvidos. Desses 5 países, nós temos um que é subdesenvolvido, mas entra numa outra categoria, que são países emergentes, que isso quer dizer que ele é considerado pobre, mas como a sua economia está em constante crescimento, ele pode se tornar rico. É subdesenvolvido e pode se tornar desenvolvido. Já vimos essa questão em aulas anteriores. Então, desses países que são considerados os membros, os fundadores, os principais, aqueles que comandam, que votam, que decidem, entre eles, o Brasil é o que se destaca mais economicamente. Aí você pode estar pensando, mas professora, mas Flávia, o Brasil está numa situação crítica. A crise econômica no Brasil continua grande. Desemprego está aí para todo mundo ver. As situações sociais, elas estão cada vez pior. Sim, temos vários problemas que podem colocar como um ponto de discussão. Desemprego, nós temos a questão da insegurança, nós temos a corrupção, nós temos a situação das famílias que estão cada vez mais pobres, a precariedade do nosso país ela é grande, sim. Mas quando se compara com os outros países do Mercosul, ainda assim estamos em crescimento.
Então, isso quer dizer que dentro da América do Sul, dentro do Mercosul, tem países pior do que o Brasil. Então, você consegue imaginar aí a situação. Se o Brasil, a gente analisando, está mal e ele, economicamente, está melhor do que os outros, imagine como não está a situação desses outros países. Não só economicamente, politicamente e socialmente. Então, dentro da América do Sul, nós temos o Brasil como um país de principal destaque. Dentro do bloco econômico Mercosul, nós temos o Brasil como um país de principal destaque. Dúvidas até aqui? Não. Não. Ô, meu povo inteligente, né? Então, passar adiante, porque isso aqui eu já expliquei a vocês. Esse ponto que nós vamos ver aqui, que são duas informações de acréscimo do que a gente já viu anteriormente, que ficou faltando, vamos dizer assim, uma forma de complementação. Na primeira parte, primeira taja, nós temos que o Mercosul, ele resultou das negociações a partir da década de 80, foi quando começou a ter o processo da terceira revolução industrial, começou a ter, não quer dizer que chegou no nosso país. Começou a se desenvolver a terceira revolução industrial, começou a se iniciar. Mas no Brasil especificamente, a terceira revolução industrial, a globalização, os avanços tecnológicos chegou a partir da década de 90, que é o que a gente fala do processo de globalização, porque todos os países, independentes de serem desenvolvidos ou subdesenvolvidos, eles entram como competidores, eles entram como países em concorrência, independente da sua classe econômica. Nosso segundo ponto é o seguinte: em 1985, José Sarney, que até então era o presidente do Brasil, lá em 85, junto com Raul Afonso, presidente da Argentina, eles tiveram a ideia de formar um bloco econômico. Então, eles começaram a desenvolver um projeto de integração, Brasil e Argentina. No governo de quem? No governo de José Sarney, no Brasil, no ano de 85. Mas esse acordo ele só foi firmado, assinado, colocado em prática em 1991. E aí você deve estar pensando, por que demorou tanto tempo para colocar em prática o Mercosul? Porque não é só você chegar assim da noite para o dia para a pessoa e dizer, vamos se unir economicamente, vamos juntar o que a gente tem, fazer aliança e vender, comercializar. Não é assim. Eles precisaram primeiro, Brasil e Argentina precisaram entender que a economia de cada um dos seus países elas estavam diferentes. Segundo ponto, quais as atividades econômicas de cada país iria ajudar e crescer economicamente? Pegando o Brasil como exemplo, porque é o nosso país, o Brasil ele tem um crescimento em 3 setores econômicos. Quais são eles? A agricultura, pecuária e o extrativismo vegetal e mineral. Extrativismo vegetal está relacionado no nosso país, principalmente lá na região norte, que é a extração de madeira, que são as sementes, as frutas para a produção de cosméticos e seus derivados. Extrativismo mineral, a exploração das jazidas de ouro, de diamantes. Tem também ferro, cobre, zinco, que são extraídos dentro do nosso território. Então, juntando essas 3 atividades econômicas, agricultura, pecuária e extrativismo, o Brasil consegue crescer industrialmente, porque esses 3 setores eles passam pela industrialização. Aqui, matéria-prima e vai para o desenvolvimento dos derivados até chegar no destino final, que é o consumidor, ou seja, o que a gente vai usufruir. Já a Argentina, ela não se destaca nesses 3 pontos, pegando só o Brasil e a Argentina como exemplo. A Argentina, ela já se destaca mais na questão da pecuária. Então, ela não tem uma economia equivalente comparativa com o Brasil. Por isso que o Brasil ele tem esse destaque economicamente. Então, os dois se juntaram, observaram a questão econômica de cada um,
quais setores eles faziam parte desse processo de expansão e quais países da América do Sul poderiam se tornar aliados dele, ou seja, entrar como sócios, vamos dizer assim, se tornando a elite, os cabeças do grupo do Mercosul, para poder aumentar a economia dos países subdesenvolvidos, especificamente na América do Sul. Então, esse tempo ele demorou exatamente de 85 a 91, quando foi assinado o Tratado de Assunção com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dúvida? Dúvida, meu povo? Não, senhorita. Não. Não, nosso- não, nunca tem dúvida. Oi? Então, o nosso segundo bloco econômico da América é o NAFTA, a união de 3 países. Quais são esses 3 países? Estados Unidos, Canadá e México. Só que observando a questão dos 3, nós temos 2 países desenvolvidos e um país subdesenvolvido. Entre esses 3 países, qual é o subdesenvolvido? E aí? Povo? Estados Unidos, Canadá e México. Qual desses 3 é subdesenvolvido? Estados Unidos? É México? Edival, pelo amor de Deus, me mata do coração. Estados Unidos é considerado uma grande potência, é um dos países mais ricos do mundo. Então, ele é um país desenvolvido. E do continente americano, ele é o maior país desenvolvido. Ele é o país mais rico da América. Edival. Qual país subdesenvolvido? México. E por que existe a parceria entre eles? Primeiro, que é localizado na América do Norte. Então, já é uma outra divisão territorial, regional. A América do Norte. Canadá e Estados Unidos, que são desenvolvidos. Para crescer economicamente, eles fizeram parceria com o México de que forma? Aí vocês vão entender. Vamos supor, eu sou os Estados Unidos e o Edival é o México, certo? Eu vou ampliar a minha rede de indústria, ou seja, vou expandir industrialmente. Vou colocar uma indústria num país desenvolvido, onde cada funcionário eu vou pagar R$5.000, ou seja, um funcionário vai ganhar 5 mil, outro funcionário vai ganhar 5 mil. Ou eu vou colocar as minhas indústrias num país subdesenvolvido, onde com esses R$5.000, em vez de eu pagar uma pessoa, eu vou pagar 5. E eu vou o quê? Produzir mais. Produzindo mais, eu vou vender mais. E vou estar gastando menos. Entendeu, Edival? Entendeu, Pamela? Bia? Entendi. Entendi, Mais uma vez. Os países subdesenvolvidos, eles estão crescendo economicamente porque os desenvolvidos estão investindo industrialmente nele. Porque a mão de obra ela é o quê? Mais barata. Então, ele vai gastar menos e ele vai ter maior produção. Em vez de ele pagar um funcionário nos Estados Unidos, ele vai pagar 5 funcionários no México. Lá nos Estados Unidos, uma única pessoa iria produzir. No México, 5 pessoas vão produzir. Então, ele vai ter mais produção. Tendo mais produção, ele vai vender mais. Compreendidos? Sim, senhorita. Objetivos do NAFTA, quais são? Livre comércio entre esses 3 países, aumentar a exportação, ou seja, fazer parcerias com os países, principalmente da Europa, aquecer a economia, fazer com que a economia cresça, eliminar as barreiras alfandegárias, o que são essas barreiras? Fazer com que os países, os 3 países, cada um, em vez de ter o seu imposto, em vez de ter a sua taxa, eles ter um valor estipulado ou eliminar, ou seja, eles não pagarem nada. Reduzir os custos comerciais, maior integração dos países, eles se unirem nesse processo econômico, aumentar oportunidades de investimento,
de país desenvolvido no país subdesenvolvido e diminuir a entrada de imigrantes ilegais. Esse último ponto, para os Estados Unidos, é considerado o mais importante. Por quê? A partir do momento que eles investem industrialmente no México, os mexicanos, eles não vão ter pensamento de ir para os Estados Unidos, porque eles vão estar trabalhando, vão estar tendo boas condições de vida, a sua família vai estar bem alimentada, vai ter uma moradia, então ele vai ter uma estrutura no México. Ele tendo essa estrutura vai impedir dessa questão ilegal, ou seja, dos imigrantes, passar do México para os Estados Unidos. Aí você deve estar pensando, mas professora, os imigrantes não são só mexicanos. Não, mas a preocupação dos americanos era impedir a população do México ir para os Estados Unidos. Os outros imigrantes de outros países, aí é uma outra situação. A preocupação dele era com o México, por quê? Porque era o seu país vizinho, era o país de limite. E era muito fácil de passar do México para os Estados Unidos, atravessando o rio e atravessando o deserto. Então, se ele conseguia ultrapassar dessa forma, levando o alimento, indo em grupo, um protegendo o outro, ele conseguia entrar facilmente nos Estados Unidos. Dúvidas? Não. Dúvidas? Nosso Não, senhorita. terceiro bloco... Precisa gritar não, meu povo. Nosso terceiro bloco econômico do continente americano. Comunidade Andinas, que anteriormente era chamado de Pacto Andino. Com o passar do tempo, mudou-se de nome. E atualmente ele se chama o quê? Comunidade Andina das Nações. Esse bloco econômico, ele é formado por 4 países. Quais são eles? Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Esses 4 países compõem território na América do Sul. Então, eles são países membros, eles são os países cabeças, o que fundou o bloco econômico. Quais são? Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Além deles, tem também os países associados, que aí eu vou colocar aqui para vocês. Esses países associados, a gente pega como ponto de informação o seguinte: Brasil, no Mercosul tem os países membros, no Mercosul tem os países associados, no Mercosul tem os países observadores. Lá na Comunidade das Nações Andinas também tem os países membros, os países associados e os países observadores. Vamos ver, que é praticamente invertindo do Mercosul. São praticamente os mesmos países que no Mercosul era membro, nas comunidades andinas são associados. No Mercosul era associado, na comunidade andina vai ser membro. Por quê? Porque eles fundaram blocos econômicos diferentes. Então, nós temos como os 4 países membros da comunidade andina, Peru, Equador, quais foram os outros 2 países que eu falei? Bolívia, vou voltar lá, prestem atenção, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia. Esses são os 4 países membros. Quem são os países associados? Nós temos, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. E nós temos 2 países observadores, México e Panamá. Então, todo bloco econômico de qualquer lugar do nosso planeta, ele tem países membros, observadores e associados? Não. Países membros e associados, sim. Observadores apenas em alguns blocos. E um desses blocos fica no continente americano, que é o Mercosul e as comunicações andinas, comunidades andinas. Apenas esses 2 no continente americano tem países membros, países associados e países observadores. Por quê? Porque o continente americano ele é composto de países subdesenvolvidos que está em constante crescimento. Objetivo desse grupo, desse bloco,
Olha o objetivo. Livre comercialização, circulação de pessoas, eliminar ou diminuir as tarifas alfandegárias, que são os impostos. Gerenciar a economia de exportação, ou seja, atrair o mercado de exportação. Fazer parcerias comerciais com os países desenvolvidos, atrair grandes empresários para o seu território, oferecendo terrenos, onde essas empresas de países desenvolvidos vão fazer o quê? Vão implantar a sua indústria, o terreno é cedido para elas constroem a sua indústria, contrata a mão de obra é do meu país subdesenvolvido. Essa mão de obra vai gerar dinheiro, vai gerar economia, não só para a empresa, mas também para o meu território, porque vai baixar o nível de desemprego, a população vai ter uma melhor condição de vida, vai melhorar a qualidade de vida, vai começar a investir mais, a comprar mais, então vai ter um processo de desenvolvimento econômico. Dúvida, meu povo? E aí? Alguma dúvida? Não. Beleza? Pois deixa eu perguntar a vocês. Não. Quais foram os 3 blocos do continente americano que a gente viu na aula de hoje? Peguei, eu sabia que eu pegava vocês. Qual foi o primeiro bloco que eu falei? O primeiro bloco econômico? E aí, meu povo? Bora, Edival. Qual foi o primeiro? Não, minha filha, vai pra lá. Só eu que respondo às vezes. Não pode usar eu os vou outros, perguntar viu? a todo mundo. Vai lá, qual foi o Não, primeiro minha bloco que filha. eu falei? Vai, Edival. Primeiro bloco. O bloco econômico. Mercosul. Pamela, qual foi o segundo bloco econômico que eu falei? Pamela. A Pâmela tá aí. Eu nem Tá. vi. Aí tá aí. E aí, Pamela, qual foi o segundo bloco econômico que eu falei? Eu só lembro do Mercosul. Pois eu vou dar uma missão para vocês. Vocês vão reassistir Tinha essa outra aula. desculpa, não. Mercosul foi o primeiro bloco econômico que eu falei. Segundo bloco econômico foi o NAFTA, que foi Estados Unidos, Canadá e México. Terceiro bloco econômico que eu falei, comunidades andinas. Colômbia, Equador, Bolívia, Chile. Meu povo, tenha atenção. Esses 3 blocos econômicos, eles fazem parte do crescimento da economia do continente americano. São países desenvolvidos e subdesenvolvidos, alguns só subdesenvolvidos, outros a mistura das duas classificação. Qual é esse outro bloco? O NAFTA, que tem o México como subdesenvolvido, Estados Unidos e Canadá como desenvolvido. O objetivo dos 3 blocos: livre circulação de comércio, livre circulação de pessoas, eliminar ou diminuir as taxas alfandegárias, os impostos, gerenciar o processo internacional, o processo de exportação, parcerias comerciais, principalmente com a Europa, fazer com que os países subdesenvolvidos eles cresçam economicamente e se tornem competitivos. Tenham atenção à explicação. Bora lá para a chamada. Ana Beatriz. Eu, presente. Edival. Oi. Francisco Lucas. Faltou. Isaac. João Pedro. Kelvin. Faltou. Kerlin. Pamela. Presente. Yasmin. Faltou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Falou, David, tia. Quem? David. Falou, David. Não. Ele tá na aula. Ou tá na escola. Mas ele não tá na aula. Então, Ele não participa também. meu povo,
Vamos encerrando nossa aula por aqui. Uma boa tarde a todos. Fiquem atentos às explicações. Parem de ficar conversando, prestando atenção em outras coisas que acontecem ao seu redor. Cuidado, é assunto do TD de vocês, é assunto de atividades. Também fiquem atentos às instruções das atividades que vão ser propostas. Olhe lá no Class ou olhe na agenda, ok? Dúvidas? Ok. Não. Não precisa gritar, criança bonita. Eu já Agora fale. Ó, gritando aí. calma. Na aula de quinta-feira de vocês, na aula gravada, tem atividade proposta dentro da aula, que são anotações, e vocês vão ter que me enviar. Quem não enviar vai ficar sem pontuação de atividade, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Tenham atenção às Boa coisas. noite. Tchau. Eu tenho